como vocês já sabem aí pelo contexto da história, a gente teve Covid, passou a última semana do ano se isolando, inclusive na primeira eu deveria ter voltado a trabalhar, não voltei, e a gente se cuidando, né, fazendo ali o que dá pra fazer. Comigo o Covid foi bem brando, eu já tinha ficado doente, até postei vídeo aqui, ou 2 semanas antes, e já tava com o corpo meio fraco. Comecei a sentir algo estranho, achei que era só alguma intoxicação alimentar, alguma coisa, e na verdade eu comecei a sentir ali aquela dor de cabeça, a febre, não tive tosse, não tive nada. A Camila já teve outros sintomas, para vocês verem como cada corpo é um corpo. E quando eu falo aqui sobre, eu peguei de uma menina que foi do meu trabalho, que a minha chefe me ligou falando, ó, o PCR dela deu positivo, a gente tirou no mesmo dia, só que o meu deu negativo, dela deu positivo, e alguns dias depois comecei a ter o efeito. E isso a gente já tava se isolando, né, já tava meio longe de todo mundo. E quando eu falo aqui, era uma menina que já tinha tomado as 3 vacinas e tudo mais, não quer dizer que eu esteja acusando ela, porque isso aqui, galera, é uma doença, é uma gripe, e qualquer pessoa pega a qualquer momento e não sabe como, tá no ar. E quando eu falo das pessoas que são vacinadas e que pegam e que transmitem, não quer dizer que eu estou acusando elas de eu ter pego, porque isso é, como eu disse, é uma gripe, todo mundo vai pegar em algum momento. E aí tem aquela, né, a vacina fica com essa luta de que ela imuniza e tudo mais, ela pode ajudar, mas imunizar não está imunizando, porque as pessoas têm que tomar a primeira, segunda, terceira, na Israel já está na quarta, então existem muitos fatores. Isso aqui não é um jogo de soma zero, onde para um viver o outro tem que morrer, e ficar acusando um ao outro, essa não é a ideia. Eu vejo muita gente que só porque tomou 3 vacinas ou 4 e acaba acusando as pessoas que não tomaram ou que tomaram menos. Sempre vai ter alguém que tomou menos, né? E sempre vai ter alguém que não tomou. E infelizmente é isso. Só que quando você pega a doença, você tem a imunização natural. E com a vacina tem essa imunização a conta gotas. A gente tem que ver que tem aí uma série de conflitos de interesses, né, de governo, de empresas, da mídia e tudo mais, que fazem com que essa engrenagem role a vida eterna, porque assim tá indo muito dinheiro público. A gente não sente isso, mas o nosso dinheiro público tá pagando esse monte de vacina que ou funciona muito pouco, e em muitos casos tá dando muito problema aí. Eu conheço muita gente que teve problemas muito graves aí de plaquetas baixas. Tem um cara que ia fazer um trabalho lá onde a gente trabalha, ia fazer aquele Disable Pass, né, para pessoas deficientes. O cara não começou o serviço ainda porque ele tomou a segunda dose e tá indo pro hospital. Acharam que ele tava com câncer e tudo mais, ou seja, as plaquetas do cara foram lá embaixo, ele ficou muito fraco. Minha própria chefe, ela teve aí um problema, ela se debilitou muito nos últimos meses. A mãe dela teve 2 AVCs. Não quer dizer que você tem que ser contra ou a favor, a questão é, você tem que reconhecer, e é isso que é uma coisa que é falha hoje na dita ciência, né? A ciência hoje em dia acaba dizendo, você tem que aceitar. Lógico, vacina foi feita para funcionar. Essa não está funcionando bem, está tendo muito efeitos colaterais. O que intriga hoje em dia é como as pessoas ignoram esses casos que têm acontecido, e são muitos. Eu tenho amigos e parentes que faleceram depois da vacina e não antes. Ou seja, será que se essa pessoa, não, mas se ela tivesse pego a doença ela teria morrido? Tudo são hipóteses, né? Se sua mãe fosse homem você não tinha nascido, meu amigo. O se aí as pessoas ficam se baseando nisso. A ciência, ela tem que estar sempre questionando, ela tem que estar sempre em dúvida. Pô, eu dei a vacina, aconteceu isso, por que está acontecendo isso? Tem que achar essas razões, porque o intuito da ciência e da saúde é salvar o máximo de vidas possíveis, não condenar, porque senão a gente cai naquela de Hitler lá atrás, onde os judeus eram tratados como pessoas doentes. E isso vem trazendo inconscientemente na cabeça das pessoas. E eu vejo esses dois polos aí brigando dessa forma, um acusando o outro, e não é assim que tem que ser. Então, pra gente mostrar que pessoas vacinadas não estão imunes, pegam, passam e ainda tem efeitos colaterais. Outras pessoas não. Então isso é muito variável do corpo de cada um. Tem muita gente que se vacinou 3, 4, 5 vezes e não teve problema nenhum. Teve gente que vacinou uma e teve ataque epilético, né? Tiveram problemas aí cardíacos, nervosos, trombose, etc. Então isso tudo não deveria ser ignorado. Isso tinha que ser levado em conta para a galera pesar e tentar achar a solução para tudo. Tanto a solução para os efeitos colaterais, quanto a solução para a doença e tudo mais. Mas a gente vê que tem muito jogo de interesse, porque se isso foi um vírus criado em laboratório, por que que ninguém pegou os responsáveis, inclusive o país responsável por isso? É o único país que está com a economia bombando, enquanto o resto do mundo está pagando aí a duras penas. E isso mexe muito com o psicológico da gente, porque você fica parado em casa, você fica debilitado, você perde a sua rotina de organização e tudo mais, e as pessoas acabam se perdendo. E é isso que eu tento trazer aqui e mostrar. Espero que tudo isso melhore, que a ciência esteja aí
sempre defendendo a vida, não importa de quem. Existem médicos aqui que eles não querem atender pessoas que não foram vacinadas. Imagina, como que eles fazem com um leproso, por exemplo? Uma pessoa que tem uma chaga muito forte, que vai chegar ali e pode passar alguma doença. O médico vai dizer que não atende? Então não seja médico. Isso infelizmente está acontecendo aqui no NHS. Eu sei de casos e não vou ficar passando aqui para você porque esse não é o intuito do canal, mas pesquisem bastante, vamos fazer a nossa parte. E esse é o intuito da ciência, salvar vidas, não condenar algumas e salvar outras, né? Isso, a vida não tem que ser um experimento onde alguns têm que morrer para outros sobreviverem e vice-versa. Eu vejo gente religiosa, fala de Deus e tudo mais, pensando dessa forma. E você não tem que pensar, ah, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, quando se trata de uma doença viral que está no ar, né, e que todo mundo pode pegar, beleza? Então essa foi a mensagem desse vídeo e vamos começar o ano aí. Espero que todo mundo com mais saúde, com a imunização real e natural e que funcione de verdade, beleza? Até mais.